No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou falando aqui de Berlim e no Rio de Janeiro, no modo pistola, está a minha amiga e parceira Jo Halleck. Tá pistola, Jo? Eu tô pistola, mas eu prometo me comportar, porque pistolagem às vezes nem faz bem pra gente, né? Mas sabe o que faz bem? Vocês darem uma moral pra gente assinando o nosso financiamento coletivo, que estamos no Apoia-se, no Patreon, pra quem tá na gringa, e também no Orelo. E aí, quem assina tem direito a ouvir o nosso episódio proibidão. Dá essa moral, galera, porque a mídia independente precisa da ajuda de geral, né, Nina? Total, e acho que vocês não vão se arrepender, porque esse proibidão foi um bafo. A gente falou coisas que não devia, inclusive. Vamos ver, a gente vai deixar no ar. Jo, a gente tá rindo, mas o clima hoje a gente já vai abrir com notícias horríveis, né? Vamos já dar real pra galera. Porque é uma semana, né? A gente tá falando aqui da mídia independente, da importância, e realmente essa semana não tem como a gente deixar passar o que aconteceu em Gaza, né, com mais 4 jornalistas assassinados. A gente sabe que os dados sobre a matança dos jornalistas nesse genocídio de Gaza são assustadores, né? Ao todo, mais de 192 jornalistas já morreram desde que começou tudo isso. E não tem como a gente não falar disso e também questionar o papel da mídia nesse conflito todo, né? Assim, foi um dia muito difícil, assim. Acho que para mim, ontem, eu sei lá, não consegui nem me organizar emocionalmente, entendeu? Você fica ali meio em choque, né? Mas é isso. É o que temos, né, Nina? Ô, Jo, e nesse caso, especificamente, que nós estamos falando da equipe de jornalismo da Al Jazeera, tem um fator muito diferente dos outros jornalismos que morreram, que a gente tem que lembrar que eles foram assassinados. Sim. Foi para matá-los, não foi um engano. Foi com intenção de matar, né? Você não foi assim. Você correspondente de guerra, você corre um risco, sim, né? Claro. Agora, nesse caso, ficou claro, assim, miraram neles, jogaram bomba na tenda de jornalistas. E isso é uma coisa que realmente eu nunca tinha visto na minha vida, Jo. Nunca. Só para a gente entender, nas guerras do Vietnã, Camboja e Laos foram somando 71 jornalistas. Na invasão russa na Ucrânia, apenas 19. É um número 3 vezes maior do que os jornalistas mortos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É bizarro, assim. Jo, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, é que isso você está falando dos poucos jornalistas que conseguem cobrir essa guerra, esse genocídio. Porque os jornalistas do chamado Ocidente ou do Sul Global, ou seja, se eu quisesse, né, como uma jornalista brasileira que mora na Alemanha, cobrir essa guerra, eles não iam me deixar entrar. Sim. Tem muito jornalista pedindo visto para cobrir e eles não deixam entrar. Então, assim, a gente, né, acompanhou bem no início, né, muito pelo Al Jazeera, que a Al Jazeera é quem estava lá na linha de frente. Quem conseguiu. Sim. Aí, quem conseguiu que estava lá, eles mataram. É um ataque à liberdade de imprensa, a gente é jornalista, eu acho que tá meio no nosso sangue, é a nossa obrigação se preocupar com isso, né? Ficar todo mundo falando de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, né? Um papinho que tá na moda, que até a extrema-direita se arvora, né, atualmente, a usar. E assim, isso é um ataque à liberdade de imprensa, que olha, ontem também, Jô, vou te falar, quando eu vi a cena dos jornalistas, eu fico até arrepiada de falar, porque quando eu vi o vídeo dos jornalistas correndo, falaram, mataram o nosso colega, aqui, não dá nem para falar, porque realmente é uma coisa que é muito difícil ignorar, né, que é uma coisa que a gente estava conversando, né, que eu sei que isso é uma crise sua, que tem muita gente que consegue botar, tipo, um óculos da invisibilidade, né, pra realidade e viver de boa. Você até postou um vídeo no Instagram, sigam a Jo, que você fala disso, você tá na praia, você tá no samba, como que você não tá vendo? Sim. É louco mesmo, é muito difícil. E como também não dá a voz, né, um mínimo, entendeu? Porque eu acho que as pessoas, elas... É isso que me dá... Eu sei que você falou, a gente estava conversando, né? Que é murro em ponta de faca, né? Que é uma especialidade da casa.
Mas ontem eu acordei, me dá muita raiva, entendeu? É que eu nem vou ficar falando que dá vontade de chorar, entendeu? Não, mas pode chorar, gente. Esse podcast é pra isso. Eu já quase chorei agora falando do vídeo. Entendeu? Como ninguém abre, assim, né? Uma fala, não assume um mínimo, entendeu? Assim, eu acho. Não, chora, Jô. Não corta, não. Esse episódio, esse podcast é real. É foda. E daí, um dos repórteres que foi assassinado ontem, né? Ele tinha deixado uma nota caso ele morresse, né? Sim, eu li. E daí era foda, que era isso. Se você lê essa nota é porque, né, o pior aconteceu. E daí ele falou: vivi a dor em todos os seus detalhes, experimentei o sofrimento e a perda muitas vezes, mas nunca hesitei em transmitir a verdade como ela é, sem distorção ou falsificação. Que Allah seja testemunha contra aqueles que permanecem em silêncio, aqueles que aceitaram nossa matança, aqueles que nos sufocaram e cujos corações permanecem impassíveis diante dos restos mortais dispersos de nossas crianças e mulheres. Enfim. Vamos falar o nome dele, Jô? Onan Sharif. Al-Sharif, né? Onan Al-Sharif, né? É. E o pai dele também já tinha sido assassinado nessa mesma guerra. Ele tinha 2 filhos. E assim, é muito louco, porque uma coisa, Jô, que eu estava conversando ontem aqui, é que assim, imagina que tem uma guerra, sei lá, na guerra da Ucrânia. Imagina se a Rússia ou a Ucrânia mata toda a equipe da Associated Press, da CNN, foi o exemplo que eu dei. É muito louco, porque é muito pesos diferentes, né? Em tudo. Sim. O tempo todo. E é chocante também como isso foi noticiado, né? As pessoas estão aqui no Brasil, eu vi muita gente falando da BBC, porque falaram assim, o Israel diz que ele é do Hamas, e aí isso é noticiado normalmente, como se fosse assim, olha, mataram, mas Israel falou que era do Israel fala qualquer coisa e todo mundo aceita, como é uma situação muito surrealista, né? E aí eu vi um cara que fez um vídeo que era assim, gente, é claro que o jornalismo tem que dar os dois lados, né? É um parâmetro jornalístico de ouvir os dois lados, só que se está chovendo e alguém diz não está chovendo e você olha e está chovendo, você falar que alguém disse que não está chovendo não é dos dois lados, né? Tem uma coisa da realidade também, né? Eu tenho até vontade, assim, se eu um dia estudasse ou sei lá, fosse uma inteligentona que fizesse um mestrado, alguma coisa, eu tenho muita vontade de estudar como jornalista, né? Como essa guerra foi noticiada do ponto de vista até imagético, né? Porque os jornalistas não puderam, os jornalistas ocidentais, né, não puderam entrar, mas é um genocídio documentado em 4K, como a gente sempre fala. E aí, os jornalistas, quando a gente fala, outro dia eu até fui num debate que um jornalista falou, e eu reclamei disso, porque quando a gente vê as imagens, muitas vezes, a gente que está nas redes sociais e segue e vê Al Jazeera e está acompanhando tudo, tem uma visão da guerra. Quem acompanha por um canal convencional e tal, em geral as imagens de Gaza são imagens noturnas, de drones, lá não tem essa coisa de mostrar o sofrimento das pessoas, né? As histórias ali. E eu estava num debate um jornalista que ele era até mediador, entendeu? Então nem deu para debater porque era sobre outro assunto, era um debate do Médicos Sem Fronteiras. Ele argumentou, eu fui falar assim, até como é noticiado, é uma coisa longe, né? Você não vê a vítima, você não vê ali a criança morta, você vê imagens noturnas aéreas e distantes. Daí ele falou, mas é porque os jornalistas não podem entrar. Daí eu falei, mas os jornalistas palestinos não contam, né? Porque a gente que vive na rede social, a gente tá vendo, né? Tem o tempo todo. O tempo todo, é só você entrar e você tá vendo ali, enfim, tem documentaristas, jornalistas, né? Tem muito material. E se você acompanhar aqui no Brasil pela televisão, é uma coisa que essas imagens não chegam. Você tem que ver Al Jazeera, né, para você conseguir ver numa televisão realmente o que está acontecendo, né? Então, assim, usam muito subterfúgio para realmente invisibilizar, né? Assim, a gente como jornalista não tem como, né, Nina? Mesmo a gente
eu pessoalmente estou mais afastado do jornalismo, mas não tem como isso também, a gente não ficar pensando, né, como é manipulado também, e da importância da nossa profissão, né? A gente... Totalmente, eu acho que... Não, totalmente. E acho também, Jô, que isso que você está falando, né? Você está falando aí do jornalismo declaratório. Sim. E colegas, e qualquer pessoa interessada por jornalismo, não é só nesse caso. Exemplos de coisas que a gente vê por aí. Exemplo inventado, mas que a gente poderia muito bem ver. Eduardo Bolsonaro diz: se o meu pai não for solto, os Estados Unidos vão romper relação comercial totalmente com o Brasil. Ponto. É uma loucura. Isso não é uma declaração, isso é uma ameaça. E isso tem que ser colocado criticamente. Ameaça Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ameaça Eduardo Bolsonaro. Quantas vezes o Eduardo Bolsonaro... tô confundindo todos os Bolsonaros, gente. Tudo Quantas bem. vezes o Bozo pai falou absurdos e foram publicados, diz Bolsonaro. Não, mente. Sim, exatamente. E a gente tem como jornalista, é muito difícil o que a gente está vivendo. Eu acho que é uma coisa que ninguém tem a resposta exatamente de como fazer isso, que é como cobrir a extrema-direita, né, Jô? Ainda já indo um pouco meio freestyle aqui, que eu estava até também conversando isso outro dia. Eu nunca sei se a gente noticia, assim, qualquer coisa que a AfD, por exemplo, que é o partido de extrema-direita da Alemanha, falar, a gente noticia ou a gente ignora para não dar espaço. É muito complicado. É complicado. São coisas que a gente ainda não tem, assim... A gente não tem a resposta. Aqui na Alemanha, a TV no início era só isso, Jô. Diz o Hamas. Mas eu tô vendo uma mudança, sabia? Assim, toda noite passa a imagem de criança com fome, imagem muito ruim. Assim, no Jornal Nacional daqui, que é o Tagesschau. E é uma coisa que eu acho que, de fato, isso toca as pessoas. Porque também é outra coisa que eu tava conversando com o Gerd, meu parceiro aqui. Quando você vê uma criança com fome sendo bombardeada, indo pegar comida, uma pessoa que não fica triste com isso, ou que é a favor disso, Jô, é só psicopata. Sim. Não estamos nem falando de política mais, a gente está falando de humanidade. Uma pessoa que tem alguma humanidade, se vê essas imagens, ela fica triste. Mas é por isso que eles controlam a narrativa, né? A gente pensar e por isso que essas imagens precisam ser mostradas, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Sim. E tem um dado curioso aqui da Alemanha, que é esse lugar tão complicado em relação a esse assunto, que mais de 60% da população acha que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, sabia? Eu acho que nesses momentos trágicos, né? Dramáticos não, trágicos da história, a gente entender também que a história tem um tempo longo e que coisas poderão mudar, né? Enfim, nem sei como ter otimismo. Como ter otimismo, mas às vezes realmente assim, o mundo, a humanidade falhou, né? Mas eu acho que não é sempre que dá pra ter esperança, não. Eu sou a favor de, às vezes, a gente perder a esperança também, Jô. Porque senão é uma pressão muito grande. Como que a gente pode ver o que está acontecendo e falar, mas eu tenho esperança? Sabe, também acho essa uma pressão desnecessária. Eu acho que cair, como você caiu ontem, eu sou super a favor de emburacar, de ficar triste, depois sacode a poeira e a gente levanta, porque o instinto de sobrevivência é mais forte. Mas eu acho que eu sou muito a favor da tristeza. É muito louco, né? Que é tanta coisa ruim acontecendo nesse tempo que tá difícil ter esperança. Sim. Porque tem um genocídio, né? Acontecendo em Gaza. E nós temos a extrema-direita aí tentando dominar o mundo. Tem. E é tanta coisa acontecendo que... Gente, o Bolsonaro foi preso semana passada e a gente levou um susto. Que parece que foi há meses. Gente, eu acho muito estranho essa percepção desse tempo, né? Você fala assim, gente... É muito maluco. Quando eu olhei, falei, não é possível que isso foi segunda-feira passada. E pra gente parece tanto tempo e tanta coisa horrorosa aconteceu, né? Com esse congresso se fortalecendo e botando todo mundo de Tivemos um motim, exatamente. Uma gente patética, entendeu? Aqueles auto-amordaçados, é realmente só Jesus na causa. Jô, mas aquele homem de múmia paralítica, aquele que botou na cara
e ficou parado. Eu tive um ataque de riso com aquilo que durou muitas horas, entendeu? Então eu tenho um pouco apelo. Eu sei, é horrível, mas aquilo entrou numa escala do escalafobético, que é tipo, tendo ataque de riso. E assim, enquanto a gente está falando, os Estados Unidos continuam atacando o Brasil violentamente, né? Não com bomba, de uma outra maneira, que é uma guerra comercial, mas assim, o Brasil está sob ataque dos Estados Unidos. Olha que coisa louca, nunca pensei que fosse... Uma coisa grave, já tivesse sob ataque antes. E o Haddad tentando negociar, né? E ele falou que a extrema-direita está boicotando esses encontros para tratar de um assunto que é para defender interesse do agro. Vamos lembrar. Como eles acham que eles vão conseguir explicar? E assim, como as próprias pessoas do agro, porque mesmo que você possa manipular um pouco a informação, o Eduardo Bolsonaro, ele tá falando com todas as letras, ele não tá deixando ali uma meia palavra ou uma possibilidade, ele fala literalmente, eu estou trabalhando para terem mais tarifas, não existe distorção ou algum jeito que você fale que isso seja desfeito, ele tá falando, eu estou fazendo tudo, e eu acho chocante que sejam os políticos ou até as pessoas, empresários, ainda estejam patinando, entendeu? A gente não sabe de tudo, né? A gente não tá nos bastidores para saber como essa galera, o autoempresariado ou como os setores que estão sendo mais afetados estão se relacionando com isso, mas assim, é muito descarado, né? Para ter possibilidade de uma saída de você modificar a narrativa. E, Jô, acho que foi você que até que escreveu isso no Twitter, acho que você me mandou essa mensagem falando. E como que não acontece nada com ele? Como que ele ainda não foi punido? É chocante, né? E é o momento, né, voltando, já que hoje a gente realmente está falando de jornalismo, que não tem como você não se posicionar também, né, Jô? Sim. Porque o Brasil está sob ataque. O Brasil está sob ataque e o inimigo é a extrema-direita. E a extrema-direita que nem gosta de jornalismo, né? Então eu acho meio difícil também as pessoas tentarem procurar dois lados, que a gente estava falando do dois-ladismo e do jornalismo declaratório. Aquilo até que a gente falou em outro episódio, né? Não tem o outro lado do fascismo. E eu acho que no começo dessa crise, desse ataque, né? Dessa crise por causa de um ataque à nossa soberania, eu acho que eu vi na televisão, né, e na grande mídia posicionamentos muito firmes, que eu não esperava, até me surpreendi. Verdade. Né? Porém, conforme a coisa avança, também eles vão dando uma patinada, porque a gente sabe que temos uma eleição no ano que vem e essa crise movimenta o jogo político, né? No começo, por exemplo, o Tarcísio foi super atacado pelo posicionamento dele, né? Mas hoje em dia não estou acompanhando tanto, assim, porque me dá raiva, mas no começo dessa crise eu estava naquela coisa, né, de se ligar na TV e ficar acompanhando tudo que está acontecendo, mas eu vejo que já está dando uma patinada, assim, de tentar responsabilizar o governo por um ataque americano, né, que é o que é, né? E que vamos lembrar que o Trump, né, desde do discurso dele de posse, que ele entrou com um plano imperialista, né, imperialismo, que é uma palavra que eu achei que não parecia datada. Sim, até quando a gente começou, a gente tem algum episódio que a gente gonga os Estados Unidos, né, que a gente até fala um pouco disso, né, mas de repente... Né, o revival do imperialismo, não que eles sempre foram imperialistas, sim, mas eles estavam disfarçando. Sim. E agora é uma coisa descarada, né, porque ele já entrou falando da Groenlândia, qual é o lugar que ele ia mudar o nome, que até esqueci? O Panamá, o Golfo do México, ia ser o Golfo do México, que ia virar Golfo dos Estados Unidos. E é óbvio, né, que isso que ele está fazendo com o Brasil é uma coisa imperialista. É claro que ele tem olho na eleição do ano que vem também. Sim. E tem a ver com esse plano da extrema-direita de dominar o mundo. Ou seja, super depressivo que a gente está falando, né? Sim. Cara, e assim, antes da gente começar a gravar, a gente leu uma coisa muito bizarra, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos publicou um vídeo nas redes sociais, onde um pastor defende o fim do voto das mulheres nos Estados Unidos.
Ou seja, gente, abre o olho, galera. Olha que ponto a gente chegou. É. E a união de casais LGBTQIA+, né, não heteronormativos, está em risco, né, nos Estados Unidos também. Então, é realmente Handmaid's Tale, né, chame do que quiser, chame de autocracia, teocracia, chame de inferno, chame de pesadelo maior que a gente nunca podia imaginar, está acontecendo nos Estados Unidos, né, vamos ver até quão longe isso vai. Entrevistei a Petra Costa semana passada, e a Petra me falou uma coisa que eu achei interessante em relação à extrema-direita brasileira. Ela falou: eles querem acabar com a república, acabar com a democracia e estabelecer reis ungidos por Deus. É isso que Trump está fazendo nos Estados Unidos, e isso é o que a extrema-direita quer fazer no Brasil. Por isso que eu me apego a notícias como o pastor de calcinha. Falando em pastor, só para me dar uma alegria. vamos falar do que é bom. Conta, Jô. O pastor foi filmado de peruca e uma calcinha enfiada na bunda num lugar em Goiânia, eu acho, num bar, num estacionamento, que é um ponto de pegação. E aí alguém filmou e tentou chantagear o pastor. Foi fazer chantagem, e ele com a sua mulher resolveram que eles não iam ceder a chantagem, e o vídeo foi liberado, e daí hoje ele apareceu nas redes sociais falando que ele estava de peruca e com uma calcinha enfiada na bunda, num estacionamento que é ponto de pegação, porque ele estava fazendo uma investigação. Ele não falou isso. Falou. Tipo, ele tava tipo detetive, Poxa, entendeu? Já tava gostando do pastor, eu tava apegada a ele. Sim, eu acho legal não ceder a chantagem, entendeu? Falei, foi lá e assumiu, é isso que eu gosto. Sou isso mesmo, exatamente. Aí não, acharia incrível. Ele tava numa investigação de peruca e calcinha enfiada na bunda num estacionamento escuro, tipo um detetive. Então, eu tô me agarrando a esse tipo de... E o que ele estava investigando? Ele queria arrumar um endereço de... Ele não fala direito, porque ele não pode falar, que é segredo. Mas ele explica que ele estava tentando arrumar um endereço de alguém para a pessoa conseguir ser citada num processo. Enfim. Gente, mas é uma investigação para pegar o endereço, que você tem que ir de calcinha. E de peruca. Num ponto de pegação, num estacionamento escuro. Ele deve ter assistido as Panteras, lembra? Que as Panteras sempre se disfarçavam. Era isso, ele tava... A parte que eles se disfarçavam, era a parte que eu mais gostava. Qual Panteras você era, Jô? A gente já teve essa conversa, eu esqueci. Menina, esqueci como que era a minha Pantera. A minha tinha uma coisa que você ou a Dani era a Sabrina, que ninguém queria ser. A minha era a Cris. Não, a Sabrina era minha prima menor, porque ninguém queria ser, então ela era a prima menor. Você era melhor, que todo mundo queria ser a loira. Sabe o truque que eu caí? No início da brincadeira, eu era a Cris, a Dani, minha prima, era a Kelly, a morena de cabelo comprido. Era a Kelly, né, o nome dela? E a Tancy, que é a mais velha, quis ser a Sabrina. Olha que moderna. Muito moderna, né? Muito moderna. Vanguarda. Eu era a Cris, aí um dia a Dani falou, troca comigo. Aí mas ninguém queria ser a Farrah Fawcett? A Farrah Fawcett era a Gil, que depois virou a Cris. Gil. Então, mas ninguém queria ser ela? Não, eu era ela, e eu aceitei trocar e virei a Kelly, aí depois eu quis destrocar e a Dani nunca mais aceitou. Não, eu era a Cris, a minha irmã, que mandava em todo mundo, era a Farrah Fawcett, a minha prima Raquel era a Kelly, e a minha prima, que era menorzinha, teve que ser a Sabrina. Se você é jovem, assista as Panteras, tá? Você entendeu o que a gente tá falando, que é ótimo. É tipo Friends da nossa infância. E, Jô, isso que a gente estava falando do jornalismo, né? De ficar nessa coisa de dois ladismos. Eu vi uma coisa super legal do Celso Rocha de Barros, sabe o NPTO do Twitter? Eu amo Twitter, né? Tem umas pessoas que a gente só conhece pelo nome do Twitter, né? Pra mim, o Celso, assim, ele pra sempre vai ser o NPTO, né? Não existe. Ele é colunista da Folha e ele escreveu uma coisa muito legal falando das pessoas que estão criticando o Moraes. Não que o Moraes não seja passível de crítica, né? Claro. Não sei. Todo mundo pode receber crítica. Exato. Normal, mas assim, ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Se cada político ou veículo de mídia passar a criticar Moraes agora para assegurar sua carteirinha de ponderado,
quando a crise tiver passado, a crise não vai passar. Trump se sentirá encorajado a manter as sanções contra o Brasil por perceber que a quinta coluna bolsonarista ganhou mais adeptos. Calma, oportunista. Desculpa, tem que rir. Amo. Riso de apreciação. Sua hora talvez chegue, mas ainda não é agora. E se alguém estiver desesperado pela carteirinha de ponderado, pode ficar com a minha. Nunca me serviu pra nada. Aplausos. Amo. Aplauso, gente. Arrasou, gente. Abaixa a carteirinha de ponderado. Nossa, a gente vai usar muito carteirinha de ponderado, né? Rasga essa carteirinha de ponderado. Tire sua carteirinha de ponderado do meu caminho. Não, cara, é muito bom. Isso pode ser usado para muitas ocasiões, né? Sacou sua muitas carteirinha ocasiões. De ponderado. Nossa, é muito bom e muito bem. Arrasou, NPTO. Aqui nesse podcast a gente sempre brinca que tem que ter um pouco de droga, um pouco de salada, porque realmente às vezes a barra pesa e é muita notícia ruim. E a gente quer lembrar também que coisas boas existem em paralelo com o apocalipse, né? E a notícia boa dessa semana literalmente é uma salada, né, Nina? Totalmente, gente, com a melhor pessoa do mundo. E a melhor pessoa do mundo é ele, Zeca Pagodinho. Ícone, que a gente ama muito. Cara, o Zeca Pagodinho, além dele ser essa pessoa incrível, que tem as melhores frases, as melhores músicas, além de, né, aquela festa do Dia das Crianças, icônica em Xerém, ele agora também é uma pessoa super ecológica. E ele doou um terreno em Xerém para construir uma grande horta comunitária que vai abastecer famílias da região de Xerém, com o apoio do governo e tudo. Assim, é um trabalho realmente sério. Eu acho isso maravilhoso, porque realmente as hortas urbanas, né, e também os quintais produtivos também, essa agricultura que acontece assim no meio da cidade, é uma coisa super transformadora, né, que é realmente projetos que poderiam estar ocupando várias cidades. Aqui no Rio a gente tem algumas favelas também, várias hortas urbanas, e é realmente uma solução tanto para alimentação, né, quanto para a própria ecologia, para os lugares terem mais verde. É maravilhoso. Cara, aqui em Belém tem muito, Jô, nunca te levei. No Tempelhof, que é aquele parque que a gente acabou não indo, que era o aeroporto, né, que era um aeroporto que foi desativado e virou um parque no meio da cidade, é maravilhoso. E lá tem várias coisas, inclusive tem horta coletiva, você vai lá, se cadastra, aí você mora ali perto, você vai ali, você pega a sua coisa, planta a sua coisa, tem vários projetos assim. E, Jô, você me contou uma coisa que você nunca me explicou, na verdade. Você só escreveu, na verdade, isso no roteiro, como um headline, assim. Você escreveu que você já andou no triciclo do Zeca Pagodinho. Sei lá. Sabe aquele quadriciclo que ele aparece andando? Claro, Jô, aquilo é a roupa do super. Aquilo é o avião da Mulher Maravilha. Quando teve aquela enchente terrível em Xerém, que foi uma catástrofe, uma tragédia, o Zeca estava lá, né? E nessa época eu trabalhava com ele. Eu e a minha ex-sócia Dri Pena, beijo, Dri. E a gente foi pra lá, e daí o Zeca resolveu dar um rolê, porque ele tava ajudando as pessoas, e a gente foi junto. Eu e a Adri, de garupa no triciclo, uma situação mágica, né? E ele parando em todos os lugares, vendo onde tinha lagado, ele é foda. Uma hora ele fez uma curva, menina, e eu falo assim, eu vou cair da porra do triciclo, né? Óbvio, né? Óbvio que eu vou cair. Gente, uma hora ele fez uma curva, sabe quando você sente assim, o seu quadril indo pro lado e o resto da coluna pro outro? Porque eram duas pessoas atrás, né? Não era só uma pessoa, eram duas atrás de carona. E acho que eu fiquei uma semana meio destroncada, mas tudo valeu a pena para viver esse momento mágico de andar de carona no quadriciclo do Zeca, né? Inclusive, eu ia citar aqui que esse momento, eu ia falar, o Zeca é incrível, porque ele ajuda as pessoas na enchente. Eu não sabia que você estava do lado do momento que é um dos mais icônicos da vida dele. Sim, exatamente. Que o vídeo é ele. Quem mais tem que ajudar? Onde não tem água? Você que estava filmando? Eu acho que a gente, no começo, não, né? Mas depois era a gente, exatamente. A gente foi fazer isso, viu? Você fez a câmera do meme, de tudo, da história brasileira. Contribuição ao jornalismo, já que a gente começou falando de jornalismo, vamos terminar. Jornalismo e momentos icônicos do Brasil. E falando de jornalismo, eu tenho uma mini história com o Zeca também, que eu fui entrevistá-lo na casa dele, na Barra. Foi incrível. Pra TPM, Páginas Vermelhas. Inclusive a Dri estava lá, claro. Dri, beijo.
que é a Adri, essa nossa amiga que trabalha até hoje com o Zeca, né? E claro, não tenho nem roupa pra encontrar o Zeca Pagodinho na casa dele, nervosa, né? Porque aquela coisa toda. Cheguei lá, tava tendo um almoço, que era tipo uma feijoada, carne. E ele falou, senta aqui, menina! Tem que comer! Gente, eu sou vegetariana. E Meu ele, come uma Deus. carninha! E aí, como eu não bebi, eu não comia carne, ele falou, então toma uma cerveja, eu não Ai, meu bebo. Deus. Fuma um baseado comigo. E eu não fumo um baseado, porque eu tenho pânico. Aí eu fiquei super panicando com ele fazendo pressão que eu tinha que beber ou comer carne, ou fumar um baseado. E assim, será que eu tenho que fumar para fazer entrevista, entendeu? Porque senão não vai rolar entrevista bem e tal. Aí eu não lembro se eu fingi que fumei na frente dele. Mas imagina o Zeca Pagodinho te pressionando. Não, é foda, né? É. E eu lembro de uma coisa que ele falou, foi muito engraçada essa entrevista, mas uma coisa maravilhosa, que ele é muito anti-imperialista, né, Jô? Sim. Que ele ficou contando de quando ele foi com a família pra Disney. Ele achou, imagina, deve ter achado uma malícia. Ele achou o pior lugar do mundo. Ele falava, a Disney é um lugar muito triste. Eu Não fiquei tem tão boteco. cansado. E logo depois que ele voltou da Disney, ele foi parar no hospital. Aí eu falei, você teve internado? Ele? Eu fiquei internado porque eu fui pra Disney. A Disney me causou um estresse horrível, me deixou muito doente. Nossa, gente, eu acho que eu só conseguiria entrar na Disney com drogas ansiolíticas pesadas. Mas aí ele arrumou uma outra maneira de ir na Disney, que ele ia levar vários compadres dele, ia ficar lá fazendo churrasco sem sair da casa. Então, assim, Ótimo. entendeu? E sem ir na Disney, ele ia transformar a Disney em Xerém. E também nunca lembro, a coisa maravilhosa que ele falou, que era assim, morar aqui na Barra ou ir na Disney, não é tão bom quanto Xerém, porque eu sinto falta de sentar no meio-fio. Amo. Isso não faz todo sentido? Faz, total. Eu também sinto falta de sentar no meio-fio. Aquela coisa de você ficar ali no meio-fio, conversando, quando você mora no interior, aí passa um amigo que você fala, passa outro, né? Sim, é total. O meio-fio é tudo. E tem que ser muito um tudo, gênio, né? Poeta, para entender, para lembrar dessa imagem, que o meio-fio é tudo, né? É isso. Então, sobre as bênçãos de Zeca e também do nosso querido Arlindo Cruz, gênio da música brasileira, a gente encerra esse Não É o Fim do Mundo, né, Nina? Sim, e com notícias tristes, mas a gente deseja que vocês tenham boas conversas no meio-fio. No meio-fio. Viva o meio-fio. É isso. Viva o meio-fio, Zeca Pagodinho. Fomos. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.